capítulo 5. Essa madrugada que eu levantei para orar, e a oração foi bem intensa, porque foi oração de guerra. E eu falei: Senhor, a tua palavra, eu sempre quero ser dirigida pelo teu Espírito, na tua vontade. Eu não quero pregar aquilo que eu sei, porque na verdade eu não sei. Eu sou guiada. Então o Senhor me dê a palavra, me revele o que o Senhor quer que eu faça, para que eu possa te obedecer. Porque a tua palavra é viva e eficaz quando ela vem de ti, não quando ela vem de homem ou de mulher. E ele falou, 2 Reis 5, em minha mente, enquanto eu orava pela madrugada de joelhos, com a cara no gelado, para ficar bem acordadinho orando, para nem pensar em tosquenejar enquanto ora. 2 Reis, capítulo 5, ele me falava sobre a história de Naamã, e eu falava para ele o que Naamã tem com restituição. Eu descobri que Naamã tem com restituição. Esse terceiro dia da campanha é restituição. Deus vai restituir a saúde, Deus vai restituir a tua casa, Deus vai restituir a tua esperança, a tua fé e a tua vida. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, eu gostaria que não fechasse a Bíblia, que eu vou acompanhar a leitura até o final, amém? Vou pregar e vou continuar lendo a palavra de Deus. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou aos servos da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode se assentar e não feche a Bíblia. Naamã, nós lemos, mas eu quero falar. Naamã era um capitão do exército do rei. Ele comandava os guerreiros, ele comandava a guerra, ele ia para frente da batalha, ele ia para o tudo ou nada, ou ele morria lutando, ou ele levava a vitória. Ele era o capitão daquele lugar, e o Senhor, o nosso Deus, deu vitória para ele. Então Naamã se tornou um grande homem diante do rei da Síria, diante do seu Senhor, muito grande e muito respeitado. Muito mais que isso, ele era um herói. E quando fala herói valoroso, eu imagino uma pessoa de grande valor. Uma pessoa de grande valor, ela vale por 1.000, ela vale por 10.000, ela vale por 100.000. Eu não sei que valor que ele tinha, mas ele era capitão, e ele valia o que ele liderava, ele valia aquilo que ele trazia de vitória naquela nação. Ele era um herói valoroso diante do rei e de todos os olhos. Eu imagino todo menino naquele lugar dizendo assim: eu quero ser como Naamã, eu quero ser guerreiro, eu quero estar na frente da batalha, eu quero ser um herói como ele, eu quero defender a minha nação, eu quero defender o meu povo, eu quero ser voluntário nessa batalha, eu quero ser como ele, estimado, valorizado, respeitado, grande naquela nação. Mas diz a palavra que quando ele chegava em casa, que ele tirava toda a armadura, todas as ferramentas de guerra, tudo, ele era leproso. Ele tinha lepra, a sua carne era leprosa. A lepra é apodrecer vivo. Nessa época não tinha cura, era uma sentença de morte. E a lepra mistura sangue com pus que fede longe, fedia longe, talvez um raio de 800 metros, fedia. E na casa de Naamã era escrava
uma menina, não sei de que idade, mas vamos dizer que ela tinha 12 anos. Ela era escrava da mulher de Naamã. Uma menina de Israel. Eu imagino essa menina com as vestes brancas, com a lamparina acesa, conectada a Deus, e vendo uma situação que é impossível, porque era caso para Deus. E aquela menina sentia o cheiro de morte, ela sabia que cheiro era aquele. Ainda que ninguém fale que está fedendo as narinas de Deus, ainda que ninguém fale, que ninguém saiba, está fedendo o que tem dentro, debaixo da armadura. Naamã estava fedendo vivo, não tinha esperança, uma sentença de morte decretada. Então, essa menina chegou em sua senhora ousadamente e falou, para mim falou de Jesus: olha, eu conheço alguém, eu falaria, eu conheço o Senhor Jesus, que pode curar, que pode restaurar da lepra, que pode libertar. Existe um caminho, existe uma cura, existe uma esperança, e o caminho é Jesus. Ah, se você estivesse lá na Rio Jamor, diante do meu Senhor Jesus, Ele te curaria. Se você tivesse fé para ser curado, se você fosse puro para receber o teu milagre, o meu Senhor restituiria toda a tua casa, toda a tua vida e toda a tua pele. Eu imagino essa menina expressando o tamanho do nosso Deus. Eu expressaria o nosso Senhor Jesus e tudo o que Ele faz, porque Ele é vivo, Ele está vivo e Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui. Então, a mulher de Naamã disse para ele: olha, a menininha lá de Israel, ela disse que lá em Samaria tem um profeta que pode curar, que pode te restaurar dessa lepra. Então imediatamente Naamã foi ao seu senhor, o rei da Síria, não ao nosso Senhor, mas ao Senhor dele. O maior que ele tinha era o rei da Síria, que tinha todo o poder na terra naquela época, mas todo o poder não podia curá-lo, todo o dinheiro dele não podia curá-lo, toda a armadura, ferramenta de guerra, influência, títulos de herói, qualquer valor dessa terra não podia curá-lo, porque o que ele tinha era uma sentença, a morte. O que ele tinha era, vai apodrecer até morrer. O que ele tinha é, cada dia uma piora. O que ele tinha era um diagnóstico irreversível. E quando aquela menininha falou que em Samaria tinha um profeta que poderia restaurar ele da lepra, criou dentro dele uma esperança. E hoje eu quero que você tenha Jesus como o único caminho e sua única esperança. Eu quero que você olhe para Ele e veja o único caminho e salvação da tua alma e da tua vida. Então, Naamã se encheu com aquela esperança e falou para o rei, porque o rei não podia fazer nada. Tudo que ele tinha, ele poderia dar pela lepra, mas a lepra não seria curada. Então o rei enviou uma carta para o rei de Israel, que diz assim no versículo 6: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Muitas vezes o Senhor me deu essa palavra quando Ele me mandou um leproso para eu cuidar. Um leproso duvidoso, cheio de pecado, cheio de orgulho, ruim de natureza, difícil, rebelde. O Senhor fala assim comigo quando eu falo: Senhor, meu Deus, eu sei que não é impossível. E Deus fala: eu te mandei Naamã, um leproso, para que você o cure, para que você o sare, para que você o ajude, para que você ensine o caminho, para que o meu poder através de ti sare essa lepra. E eu falo: sim, Senhor, mas vai ter que ser um processo onde se desce do orgulho, onde se desce de tantas coisas para tratar essa ferida. Então o rei de Israel recebeu essa carta, e quando ele recebeu essa carta do rei da Síria, ele rasgou as suas vestes, dizendo assim: sou eu Deus para curar alguém agora?
porque ele não tinha poder. Então, o profeta Eliseu ouviu falar que o rei tinha recebido essa carta e o rei tinha rasgado as suas vestes. Então, eu falo que foi o próprio Deus, através de Elias, se levantou e disse: deixe ele vir a mim, para que saiba que tem profeta em Israel. Deixe ele vir a mim, para que saiba que tem a profeta em Israel. Sabe o que é isso? Eliseu não vai na casa de Naamã mais. Acabou. Se quiser vai ter que chegar no profeta, se quiser vai ter que pedir, se quiser ser curado, vai ter que chegar onde tem que chegar. Vou dizer isso para vocês bem claro. Sabe por quê? É muito fácil. Está muito fácil as coisas. Com Jesus não era assim, nem com os profetas, porque agora tem que ser assim. Me conta. Me conta. Porque o orgulhoso Naamã, vou contar a história. Então Naamã foi, ele foi desafiado. Eu vou lá e esse Deus vai me curar. Eu vou lá. E ele foi. Vamos lá ao versículo. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, olha aqui, Naamã se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar lá, neles, e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então Naamã chegou aonde o profeta falou: vem aqui. E ele foi. E quando chegou lá diante da casa de Eliseu, o que ele fez? Eu não sei quem foi o mensageiro, mas falou assim para o servo dele: vai lá e fala para Naamã 7 vezes mergulhar no Jordão, e que vai ficar purificado, que vai ser restituído, que vai ser sarado, que vai dar tudo certo. Então o mensageiro foi lá e fez isso. Olha, o meu Senhor mandou te dizer que você se lave 7 vezes no Jordão e você vai ser purificado, vai ser restaurado da sua lepra. E agora eu pergunto: qual é a tua lepra? Você veio aqui com que lepra hoje? Qual é a lepra? Qual é o teu problema? Que problema que você tem e que ninguém sabe? Qual é o problema que está fedendo as narinas de Deus? O que é isso que você precisa ser tanto curado e tratado? De repente é um problema familiar, de repente é um problema com você, de repente é um problema na sua família. Porque quando se dá uma sentença de morte, se perde a paz, se perde a alegria, se perde a esperança, se perde a fé. Naamã não tinha mais nada disso, nem alegria, nem paz. Eu imagino que nem sono, nem sonhos mais, e nem saúde. Ele precisava da saúde para que tudo fosse restaurado. Então, diante da casa de Eliseu, ele recebeu aquela mensagem, aquele recado. E diante do que foi falado, ele falou com ele mesmo. Deixa eu pegar meu voto aqui, cara. Com ele mesmo, não falou com ninguém não. Falou dentro dele com ele mesmo. E às vezes, quando a gente fala com a gente mesmo, às vezes a gente fala baixinho. Sem perceber, a gente murmura. Murmurar é dizer a si mesmo, no sentido de dizer a si mesmo. Quem ele pensa que ele é? Para falar assim comigo. Eu sou o capitão, será que ele não sabe quem sou eu? Que poder eu tenho? Será que não sabe o tanto de dinheiro que eu tenho? Será que não sabe que eu sou o capitão, o rei da Síria, e que eu poderia invadir esse país? Será que não sabe?
Porque ele nem se apresentou a mim, nem sabe, invocou o Deus dele. Poderia ter passado a mão e ter me curado. Simplesmente me mandou um recado. Ele acha que ele é quem? Não podia ter me mandado para um rio mais limpinho, não? Lá em Damasco, Abana, Farpá são rios melhores do que todos esses aqui, Israel. Esse lugarzinho. Imagina ele falando assim, isso é que eu estou aumentando o texto, viu? Não podia eu ir para lá? E se foi, a palavra fala que com indignação, bravo, nervoso, porque não fez o que ele queria, a hora que ele queria, do jeito que ele queria. Ele quer mandar em Deus, poxa. Então, eu imagino o servo do lado dele, vendo a indignação, vendo aquele... Eu ouvindo pequenas coisas. E o servo, por conhecer, por estar do lado há muito tempo, sabe quem é o Senhor dele. Então o seu servo falou assim: meu pai, o profeta te pediu uma coisa pequena. Se fosse uma coisa grande, o senhor não faria para ser curado, para ser restaurado? Você não pode fazer uma coisinha tão pequena? E aquilo abriu a mente dele, porque quando o Senhor quer nos dar uma chance, ainda que a gente joga fora, Ele vem com uma chance nova. A misericórdia do Senhor não tem fim, é renovada toda noite. Que bom que Ele tem sempre uma chance pra gente. Graças a Deus, senão eu ia queimar no fogo do inferno, eu e você. Sempre tem uma chance, e ali foi a segunda chance dele. E ali eu acredito que o Espírito Santo trabalhou. E então ele desceu o seu cavalo, o seu carro, acho que era carro de um cavalo, e foi ao Jordão. E se lavou 7 vezes. E aqui a palavra diz assim: e fez conforme a palavra do homem de Deus. Não foi conforme ele quis, nem a mente dele, nem a dureza do coração, muito menos a altivez dele, a soberba, o orgulho. Porque tem mania de eu sei, o Espírito Santo fala comigo. Se fala contigo, o que está a minha situação? Fala contigo, o que está leproso? Não resolve, não? É porque Deus constitui homens de Deus para fazer a obra dele. Senão não precisaria. Não precisaria. Então vai ter que ser conforme o homem de Deus disse. E aí ele foi lá e obedeceu. Olha que coisa assim. Por que é tão difícil obedecer? Tão difícil, debateu, ficou com raiva. E de repente falou, melhor obedecer. O que eu tenho a perder? Já está tudo perdido. Já está tudo perdido. Então ele desceu. Ali se lavou. E diz a palavra, vamos lá, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Obedecer nos torna puro como um menino. Se não for como um menino para receber a palavra de Deus inocente, não vai ver o Senhor entrar no reino dele e não vai ter milagre. É muita dúvida, é muito questionamento. Naamã falou, não, eu não quero saber, eu sei, eu não quero saber se eu sou o herói, eu não quero saber se eu tenho tanta coisa, eu simplesmente quero ser como um menino, ouvir o Senhor e obedecer. E quando nós ouvimos a palavra e cumprimos e recebemos num bom coração, como na segunda chance de Naamã, eis que, pode levantar a tua mão, eis que você será purificado. Ele será restituída a tua paz, a tua alegria, a tua mente, as tuas emoções, a tua alegria, a tua família, para que você desfrute transbordantemente de vida abundante que o Senhor tem preparado para aquele que nele espera todos os dias. Que seja dessa forma como foi com Naamã, para você que recebe a semente da palavra e um coração bom e honesto, seja restituído sobre a tua vida aquilo que você precisa. Que essa lepra vá para a cruz
em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então, aplauda o Senhor. Eu creio também. Eu tenho convicção que essa palavra é viva e ela é eficaz. Tem que funcionar na minha casa. Tem que funcionar aqui na minha vida. E que tem que funcionar aí na sua vida. Amém? Jesus é suficiente. Eu sou suficiente na suficiência de Cristo. É aí que eu sou suficiente, na suficiência dele. Amém? Seja suficiente na suficiência também de Cristo. Amém? Nossa, esse meu sorriso aqui tão bonito, cheio de alegria aqui no peito. Eu creio que está recebendo a palavra de milagre também. Amém? Glória a Deus. Aplaudo o Senhor mais uma vez, fique de pé.